meu pai engravidou uma Karen. Oi? Há alguns dias, descobri que meu pai está tendo um relacionamento com outra mulher. Ele tem 54 anos e está casado com minha mãe há cerca de 28 anos. Ele nunca foi um bom marido e, na verdade, desde que me entendo por gente, ele tem maltratado minha mãe de forma física, psicológica e emocional de maneiras terríveis. Minha mãe tem a mesma idade, mas parece mais velha, suponho que seja por toda a vida difícil que ela teve ao seu lado. No entanto, ela é uma mulher muito tranquila e doce. Ela é uma pessoa muito boa, o que não posso dizer da vida que teve. Ela passou por coisas terríveis ao longo de sua vida. Foi assim que descobri sobre meu pai. Eu estava visitando meus pais no fim de semana. Sou uma mulher de 27 anos e moro com meu parceiro a 2 horas de distância, e não os visito com frequência porque simplesmente não gosto do ambiente que cerca a casa em si. Enfim, ele me pediu um favor para criar uma nova senha para o aplicativo do banco dele, já que ele não é muito bom com tecnologia. Enquanto eu fazia isso, uma mensagem de sua amante chegou dizendo: "Quarta-feira tenho consulta com o obstetra e preciso fazer exames de controle, espero você para irmos juntos. Te amo." Fiquei chocada por um instante. Sofro de ansiedade desde a adolescência, tudo por causa de crescer em um lar violento e disfuncional. Não sei se por sorte ou azar, consegui controlar o ataque que senti vindo enquanto lia todas as mensagens que eles trocavam diariamente. Tinham fotos juntos na praia, shoppings e muitos outros lugares. Ele a trata como uma rainha e gasta o dinheiro que minha mãe ganha no pequeno negócio que eles têm juntos. Ele praticamente não faz nada para contribuir com a renda familiar. Enquanto minha mãe trabalha lá das 6 horas às 22 horas, ele desaparece o dia todo e nunca atende ligações ou mensagens, nem mesmo em casos de emergência. Minha mãe está com a saúde delicada e sempre que precisa de dinheiro para ir ao médico, ele reclama e a humilha, dizendo coisas horríveis e degradantes, enquanto com a outra mulher ele diz coisas bonitas e a trata bem. Com minha mãe, ele age como se ela fosse lixo. Não consegui dizer nada para minha mãe, não sabia como, e voltei para casa ontem à noite com meu parceiro. Passei o dia chorando, estou muito angustiada com a situação. Não sei como posso falar com minha mãe sobre isso, ela tem uma espécie de síndrome de Estocolmo em relação ao meu pai e depende muito emocionalmente dele, apesar de ele não ser uma boa pessoa. O que devo fazer? Devo deixar que minha mãe descubra por si mesma ou devo contar a ela? Algum conselho? Sou babaca por me afastar de alguém com problemas psicológicos? Conheço uma garota chamada Maria, um nome fictício, há muitos anos, somos muito próximas. Maria tem uma vida difícil, uma mãe narcisista, um pai alcoólatra e grandes transtornos mentais. Sempre dei todo o apoio possível para ela, porém, ultimamente eu venho pensando em me afastar por comportamentos extremamente doloridos da parte dela. Vamos começar que já paramos de nos falar algumas vezes, pois ela sempre surta comigo, diz coisas horríveis sobre mim e ainda assim quer continuar a amizade. Eu sempre acabo a perdoando, ela sempre volta. Depois de um grande período sem nos falarmos, Maria e eu voltamos com nossa amizade. Acontece que Maria tem comportamentos que me deixam extremamente mal, eu sei que ela não é uma pessoa que eu possa confiar. Maria gosta muito de sutilmente jogar na minha cara que ela tem outros amigos e eles são muito bons para ela. Além de reclamar de mim o tempo inteiro, e não se afastar, ela só reclama mais, diz que gosta de mim. Ela já me ridicularizou em que frente das pessoas e a meu namorado também, Luan dos presentes e a secura ele me fez. Recentemente descobri que ela emite coisas de mim, coisas que têm a ver comigo MQS que para ela não convém, não importa o quanto que machuquem. Ela joga todos os problemas pessoais dela em cima de mim e eu sempre os acolho, pois esse é o papel de uma amiga. Eu também luto contra transtornos mentais e tomo medicações para isso, apesar de tudo, nunca joguei meus problemas em cima dela ou descontei nela, nem a culpei, como ela já fez. E apesar de ela mal saber dos meus problemas, quando eu os exponho não sou validada. Ontem tivemos uma discussão, ela fazia comentários irônicos e me xingava enquanto eu estava o tempo todo com o maior respeito e calma. Eu expliquei a ela a mesma coisa 5 vezes, do porquê eu não estava saindo tanto com ela, já que tenho minhas obrigações. Ela me culpou e se vitimizou e no final eu simplesmente explodi e saí daí deixando falando sozinha. Eu entendo que ela realmente tem problemas de saúde mental e já tentou tirar a própria vida uma vez, mas eu não sinto que essa amizade é verdadeira ou seja saudável para mim. Tenho medo de abandonar ela e estar sendo cuzona já que segundo ela na nossa última conversa eu sou uma das únicas amigas dela. E ai. Eu sou a babaca? Nel, você não é psicóloga, não tem como fazer nada além de ser amiga e se ela não tá conseguindo ser sua amiga, não tem o que fazer além de se afastar. Vai ficar sendo compreensiva com ela até quando? Seja compreensiva com você. Nel. Se ela está te fazendo sentir mal, não faz sentido manter a amizade.
Sabe aquela coisa de colocar primeiro a máscara em si mesmo e depois nos outros? Pois é. Pai arrogante ameaça bater em uma mulher gentil porque ela não quer ceder seu assento. Eu, 18 anos, homem, estava em um trem com minha família, não era um metrô nem nada disso, mas sim um trem de um dia na Índia. Os trens na Índia têm estereótipos de serem sujos e coisas assim, mas nós estávamos na segunda classe AC, que é limpa todos os dias. As pessoas geralmente não são muito tranquilas, mas se você não incomodar, elas não incomodam você. Eis que entrem, uma mãe intitulada, IEF, um pai intitulado, eles entraram no trem e imediatamente foi perceptível que era a primeira vez que eles estavam no lado mais caro do trem. Não estou tentando ser snob, mas você recebe o que paga, e teríamos escolhido uma passagem mais barata se houvesse lugares disponíveis no trem. Eram cerca de 4 horas da manhã e eles estavam andando pelo corredor fazendo barulho alto, 3 crianças, 2 delas chorando, e acordaram a NL, uma mulher gentil, porque precisavam de mais 2 assentos para as crianças. A NL acordou e questionou-os, ela estava falando uma língua do sul da Índia, mas ela entendia a língua de NEF, mas eles não entendiam a dela. Eles disseram, pare de falar essa língua primitiva e nos dê seus assentos, porque temos crianças e merecemos, obviamente na língua deles. Então a NL imediatamente começou a falar em inglês, lembre-se de que ela os entendia, mas eles não a entendiam. Desculpe, mas estes são meus assentos, e por que vocês não compraram 2 ingressos extras? Um dos meninos jovens, que aparentava ter uns 11 anos, se adiantou para traduzir isso para seus pais. Depois de falar, Ain começou a dizer fale apenas em hindi conosco, porque sua boca não merece inglês. Sim, ela disse isso. A NL, que tinha cerca de 45 anos, já tinha se tornado amiga da minha mãe e da minha tia, porque era uma viagem longa e elas precisavam de alguém com quem conversar. Além disso, a NL era nada além de simpática com a nossa família e estava viajando com sua família de aproximadamente 7 pessoas, ela, o marido, a sogra e 4 filhos. Ela até me ofereceu para jogar Uno com os filhos dela, e alguns deles ainda são meus amigos. A NL então repetiu a mesma frase em hindi. Ain disse, eu tenho filhos e você não, então desocupe seu assento e sente no chão. A NL disse a eles para se e darem seus assentos às crianças e sentarem no chão. Ain não aceitou isso, então quando a NL foi pegar algo na bolsa, Ain pulou no assento e colocou suas crianças nele. A NL, com uma expressão muito calma, disse, mulher, este não é seu assento, por favor, saia. Ain disse achado não é roubado, não exatamente isso, mas algo parecido, e por causa disso, oferecemos um assento para a NL e colocamos meu primo, que ainda era um bebê na época, no colo da minha tia. No entanto, a NL educadamente recusou e foi se sentar com sua família. Não pensamos mais nisso até que o EK, o filho intitulado, entrou na história. Eu tinha cerca de 14 a 15 anos na época e estava jogando Mario Kart no meu iPad quando um dos EK tentou imediatamente pegar o dispositivo das minhas mãos, mas eu era mais velho do que ele, então ele não conseguiu. Eu disse, cara, o que você está tentando fazer? E ele respondeu, eu quero esse jogo e imediatamente disse não a ele por tentar pegar sem pedir. Depois de alguns minutos, Ain me perguntou, meu filho pode ter aquele jogo? Não, respondi. Mas por quê? Meu anjo está entediado e ele merece, com uma expressão arrogante. Eu disse que seu anjo tentou pegá-lo de mim sem pedir. Do que você está falando? Ele nunca faria isso, em um tom chocado. Ok, o que quer que faça você dormir à noite, e manter seu filho entretido não é minha responsabilidade, disse. Eles não me incomodaram depois disso, mas sei que você está aqui para a parte da história. Cerca de 1 hora depois do incidente do iPad, o EK foi explorar o trem, então a NL educadamente sentou em um dos seus assentos. Por que você está sentada no assento do meu filho? NL, eu não estou sentada no assento do seu filho, ele estava sentado no meu. Não, ele estava sentado lá, e você tem que levantar antes que ele volte. NL, eu não vou me mover daqui, você pode fazer o que quiser. Ain, com uma expressão arrogante, chamou o EF. EF. Qual parece ser o problema aqui? Esta senhora está sentada nos assentos do EK, faça ela levantar. É nesse ponto que tudo fica caótico. O EF levanta a mão como se estivesse prestes a bater nela. Aqui na Índia, bater em outra pessoa, especialmente uma mulher, não é apenas altamente reprovável, mas também ilegal. Então basicamente todos os homens adultos que viram isso se levantaram e começaram a gritar com o EF por fazer isso. O EF ficou manso como um gatinho pelo resto da viagem, mas não. Ela chamou a polícia, e eles entraram no próximo ponto de parada e questionaram o que havia acontecido. Como de costume, ela fez falsas acusações de como eles roubaram o assento deles e eles espancaram meu marido, quando nada disso aconteceu. Quando a verdadeira história veio à tona, eles foram instruídos a deixar esse vagão e ir para os vagões inferiores.
A história termina com um final feliz, com eles perdendo dinheiro. Eu disse para minha mãe que é culpa dela que nenhum dos seus filhos se abra com ela. Minha mãe está atualmente zangada comigo depois que eu disse a ela a verdade honesta. Eu sei que pode parecer egoísta da minha parte, mas minha mãe trouxe isso para si mesma. Durante toda a minha vida, eu sou o mais velho, ela me ensinou que eu deveria ajudá-la, que eu deveria deixar de lado minhas emoções, minha saúde mental e física para ajudá-la. Eu me lembro quando eu era muito jovem, sentava e deixava minha mãe me abraçar e chorar no meu ombro sobre qualquer coisa que estivesse acontecendo. Eu pensava que isso era normal, e quando meu irmãozinho nasceu quando eu tinha 2 anos, fui forçado a abrir mão de tudo por eles. Isso incluía roupas de bebê, comida, sapatos, etc. Eu tinha que pegar minhas roupas do achados e perdidos, que na maioria das vezes não serviam. Entre 2013 e 2020, a situação ficou muito ruim. Meu pai voltou para a nossa vida quando meu irmãozinho nasceu e eles nos batiam frequentemente, nos deixavam tarefas que nenhuma criança deveria fazer sozinha, como cozinhar e lavar pratos, incluindo facas, etc. Ficou ainda pior quando um professor denunciou nosso caso para o Departamento de Proteção Infantil e tivemos que nos mudar por causa disso. Fui espancado e me disseram que tudo era minha culpa. Nos mudamos para uma cidade pequena e ficamos lá por cerca de 6 anos, de 2017 a 2022, quase 2023. Foi tortura, vivíamos em condições sujas, tínhamos muitos cães e pessoas para cuidar. Meu tio abusivo se mudou para morar conosco e me machucava, assim como meus pais. Fui obrigado a ter notas excelentes enquanto ainda tinha que fazer atividades extracurriculares e estudar, além de cozinhar para 7 pessoas, limpar depois de 7 pessoas e cuidar dos meus irmãos. Lembro-me de um dia em que estava limpando e simplesmente desmoronei e chorei sem parar, estava cansado demais para terminar. A partir desse momento, sempre me senti cansado demais para concluir qualquer coisa, não importava o quanto eu me esforçasse. Meus pais me espancavam, diziam coisas que me machucavam e me envolviam constantemente em suas brigas. Eu era obrigado a ler sobre abusos de outras crianças e me diziam que eu não estava sendo abusado. Há muito mais, mas enquanto tudo isso acontecia em casa, eu também estava sendo perseguido e assediado na escola por muitas pessoas. Então, fiquei tão deprimido a ponto de não tomar banho, me cobria mais e desisti de mim mesmo. Eu queria que as pessoas me deixassem em paz e não me tocassem, mas isso não impedia especialmente o garoto que me perseguia. Ninguém me ajudou, e nos mudamos para um trailer cercado por pedófilos por alguns meses no início do ano. Novamente, fui forçado a limpar, cozinhar e cuidar das pessoas. Eu quebrei e foi quando fui para o hospital psiquiátrico pela primeira vez. Minha mãe está agora com a nova namorada dela, com quem estamos morando. Vou dizer que essa nova casa é muito melhor do que os últimos 10 anos de casas. Mas minha mãe ainda é a mesma mulher odiosa que machuca as pessoas. Hoje meu irmãozinho, 14 não binário, teve um colapso mental e minha mãe gritou com eles por não quererem contar a ela porque estavam chorando. Minha mãe veio reclamar comigo e eu disse para ela que não me importava pela primeira vez em muito tempo. Eu disse a ela que é culpa dela que não queremos falar com ela e é culpa dela que somos como somos. Se ela tivesse cuidado melhor de nós ou pelo menos nos tivesse abortado, estaríamos melhor do que sendo machucados por ela. Ela começou a chorar e dizer que não queria, que sentia muito, que a culpa era do meu pai. Eu lembrei a ela que eu ainda não me importava com ela ou com seus problemas, e honestamente, a principal razão pela qual estou arrumando um novo emprego é porque estou tentando me afastar dela, e espero que meus irmãos façam o mesmo em breve. Ela ainda está chorando, e eu não poderia me importar menos, tudo isso é culpa dela. Eu queria uma mãe e nunca tive uma, eu queria o mínimo, e nunca tive. Meus irmãos queriam o mínimo e nunca tiveram, e agora estamos nos afastando lentamente deles. Não é culpa nossa termos tido pais terríveis. Minha irmã exige que eu leve sua filha em um cruzeiro da Disney em vez da minha filha adotiva. Eu, um homem de 29 anos, meu pai e minha mãe nunca estiveram juntos. Eu fui, por falta de palavras melhores, um filho de uma noite. Quando eu nasci, minha mãe ficou com a custódia primária e meu pai tinha direito a visitas. Um ano após o meu nascimento, minha mãe engravidou do namorado dela na época, e eles tiveram gêmeos, meu irmão e minha irmã. Depois que meu irmão e minha irmã nasceram, eles se tornaram a primeira e, às vezes, única prioridade dela. Eu sempre fui tratado como filho indesejado. Meu irmão e minha irmã sabiam disso e usavam isso para me provocar constantemente. Quando fiz 13 anos, tive a oportunidade de escolher com quem queria morar, e fui morar com meu pai. O problema começou com meus irmãos porque meu avô do lado do meu pai era um homem rico que gostava de mimar seus netos. Eu sempre tinha uma quantidade generosa de dinheiro para gastar. Ganhei um carro novo no meu aniversário de 16 anos e tive minha faculdade e universidade pagas. Eles faziam birra quando eu recebia coisas que eles não tinham e diziam coisas ruins para mim e sobre mim. Minha irmã me expôs como gay para toda a escola quando eu tinha 15 anos.
Nós morávamos em uma área bastante conservadora, então sofri muito com isso. Depois da faculdade, decidi parar de aceitar o dinheiro do meu avô. Consegui um bom emprego bem remunerado e não precisava realmente disso. Meu pai, que também parou de aceitar o dinheiro do pai dele depois da faculdade, me ensinou que estava tudo bem receber ajuda, mas isso não significa que você não deva tentar por si mesmo. Meu avô faleceu alguns anos atrás. Meus primos e eu herdamos uma boa quantia de dinheiro. Eu coloquei a minha parte em economias, já que me tornei alguém que não gastava muito dinheiro. Agora é onde a história começou. No ano passado, a melhor amiga do meu marido morreu em um acidente de carro. Deixou a filha dela, Chloe, de 6 anos, sob a custódia do meu marido. É compreensível que a filha dela esteja passando por um momento difícil com tudo isso, então decidimos usar as economias para fazer algo divertido para deixá-la feliz. Como muitas meninas pequenas, ela adora a Disney. Então decidimos usar as economias e levá-la em um desses cruzeiros da Disney. Ela sempre vê os anúncios na TV e fica muito animada com eles. Quando contamos a ela, ela ficou tão feliz e, francamente, nunca a vi tão feliz desde a morte de sua mãe. Ela não para de falar sobre isso desde que contamos a ela. Minha irmã está brava porque estou levando Chloe e não minha sobrinha de 8 anos, Terry. Ela acha que estou sendo um idiota por levar, como ela disse, uma criança que nem é minha responsabilidade, em vez de uma criança que é da minha própria família. Esse comentário me deixou irritado, e eu a confrontei por isso, o que a deixou ainda mais irritada. Agora, meu irmão está me enviando mensagens concordando com ela. Sinto que não estou fazendo nada de errado. Meu marido e eu estamos cuidando de Chloe agora, então, de certa forma, estou assumindo um papel de pai e acho que não está errado querer fazer algo por ela. Não há dinheiro suficiente para levar as duas, pois usamos parte do dinheiro para garantir o futuro da Chloe, faculdade ou o que for, caso algo aconteça conosco. E, por mais ruim que isso pareça, mesmo que houvesse dinheiro suficiente, eu ainda não poderia fazer isso. Embora eu ame minha sobrinha, ela não é muito bem comportada. Minha irmã raramente diz não a ela, e isso a tornou extremamente difícil de lidar. Posso apenas imaginar como ela se comportaria em um cruzeiro da Disney.